Bem, antigamente, meu pai costumava trazer amigos para casa, o que às vezes irritava um pouco minha mãe. Ela sempre deixava claro que não era empregada de ninguém e não gostava de atender visitas inesperadas. Então, quando meu pai aparecia com seus amigos, minha mãe e eu preferíamos nos refugiar em seu quarto para assistir TV ou sair para o cinema. À medida que eu crescia, acabava saindo com meus próprios amigos ou ficando no meu quarto ocupada com qualquer coisa, e meu pai e seus amigos se tornavam cada vez mais alheios um ao outro. Os sobrenomes desses amigos sempre me intrigavam, eles sempre falavam de um Tsetu Gonzalez ou Pastran Lopes, coisas assim. Eu sempre gostei de me vestir bem, especialmente com saias de babados, pelo menos para andar pela casa me sentindo confortável e relaxada. Às vezes, eu até ia até a cozinha pegar um refrigerante. Mas houve um dia que ficou marcado na memória por uma razão especial. Todos os amigos do meu pai se viraram para me olhar, de forma discreta, é claro, já que eram colegas de trabalho dele. Meu pai me chamou e ele me apresentou aos seus amigos, e todos me cumprimentaram de maneira muito cortês, embora um pouco nervosos, eu diria. Exceto por Rodolfo. Ele me olhou nos olhos de forma profunda e penetrante, seus traços masculinos combinando perfeitamente com suas mãos fortes, o que me deixou um pouco inquieta. Parecia que algo dentro de mim se conectou naquele momento. Eu respondi com o tradicional prazer em conhecê-los e recuei, mas meu olhar inadvertidamente desceu para a região da calça que ele usava. Meu Deus, era enorme. De todas as maneiras possíveis. Voltei para o meu quarto, onde gostava de desenhar naquela época. Lembro-me claramente de ter recriado mentalmente o Rodolfo nos meus desenhos. Desenhei-o de todas as formas, com terno, camiseta, jeans, até mesmo sem roupa. Não fiquei obcecada, mas gostava de fantasiar. E, fiel ao seu costume, meu pai anunciou que traria seus amigos novamente no domingo seguinte. Minha mãe apenas suspirou resignada, mas eu mal podia esperar. Não sei bem o porquê. Eu só tinha visto o Rodolfo uma vez, mas aquilo foi o suficiente para deixar uma marca na minha mente. Naquele domingo, eu havia planejado sair com um amigo, mas cancelei. Arrumei-me bem, sem exageros. Escolhi com cuidado a roupa, um short justo, um top bacana, tênis e meias curtas. Antes que os convidados do meu pai chegassem, dei uma volta pela rua, fingindo estar distraída. Queria esperar até que eles chegassem para entrar pela porta e cumprimentá-los de forma educada, mas com um toque especial para o Rodolfo. E sim, quando voltei lá eles estavam na sala se preparando para ver futebol na TV e eu cheguei e cumprimentei todos e todos fizeram a mesma coisa da última vez que tentaram desviar o olhar. Eles não queriam se meter em confusão com meu pai e com um olhar errôneo para minha anatomia e bom desenvolvimento, mas Rodolfo era diferente, ele se levantou, estendeu a mão e me cumprimentou. Ele perfurou meus olhos com seu olhar. Pude detectar como ele olhou meu corpo de cima a baixo discretamente e eu respondi com o melhor de mim, sorri com um sorriso sedutor e travesso. Até passei a língua nos lábios e depois fui para o meu quarto. Naquela tarde, estava sozinha em casa e Rodolfo apareceu pedindo sobre o meu pai. Ele sabia que meu pai não estava, pois ele havia dito naquela manhã ainda. Convidei ele para entrar, ele entrou. Naquela tarde, fiquei imaginando Rodolfo e eu nos beijando. Senti um calor intenso percorrer meu corpo, então aconteceu algo que talvez não devesse ter acontecido e simplesmente aconteceu. Fui para o banheiro normalmente, abri a porta e lá estava. Rodolfo, caramba, não sei por que não trancou a porta. Ou talvez devesse ter batido antes de entrar. Ele estava parado na frente do box e segurava nas mãos o seu enorme segredo. Fiquei assustada por um segundo quando Rodolfo me viu na porta. Ele rapidamente puxou as calças novamente, mas eu rapidamente fui para o meu quarto. Já tinha tido experiências íntimas antes, uma vez com meu amigo anterior e outra com um amigo normal. Mas a masculinidade de Rodolfo era simplesmente inédita. Não tenho ideia do porquê. Fiquei tão atraída por esse homem a ponto de não conseguir parar de pensar nele. Ele bateu na porta do meu quarto e eu não o deixei falar imediatamente. Disse a ele que sentia muito pelo acontecido. Minha intenção era ir ao banheiro, não iria contar ao meu pai.
Mas enquanto eu falava sem parar, Rodolfo foi aproximando lentamente o rosto do meu, bem devagar. Ele estreitou os olhos ao mesmo tempo que sua boca estava perigosamente perto da minha. Quando ele estava a milímetros de mim, eu simplesmente abracei seu pescoço e o beijei. Eu beijei como se minha língua procurasse tesouros escondidos em sua garganta. Eu beijei como se estivesse tentando encontrar o canto mais profundo de sua alma para devorar. Ele e Rodolfo retribuíram o beijo de forma parecida. Era como se meus pensamentos estivessem se concretizando. Na minha cabeça, pensei que talvez ele me julgasse por beijar tão mal ou tão abruptamente. Aí eu não aguentei mais e me afastei dele. Minutos antes de tê-lo encontrado acidentalmente no banheiro, devorei como quem devora de fome durante um mês sem comer. Meu maxilar apertou, mas tentei ir ao limite enquanto minha boca estava cheia daquela doce prisão de amor. Não consegui, não parei de olhar nos olhos do Rodolfo, eu simplesmente não conseguia. Mesmo que um pouco da alma que ele colocou ali momentos antes tenha saído da minha boca, ele me deu seu WhatsApp e saiu de lá imediatamente. Foi uma experiência tremenda. Trocamos mensagens de WhatsApp e às vezes repetíamos a experiência quando meu pai os convidava para ir à casa. Uma vez, Rodolfo até me pegou na faculdade. Ele me levou para um lugar mais privado sem tanto perigo quanto na minha própria casa e lá aconteceram coisas doentias que eu tinha vivenciado pela primeira vez na vida. Eu sabia o que significava chegar ao ponto máximo. Espalhar felicidade, viver o que significava, acabar. Várias vezes eu descobri o que significava chegar lá. Isso foi a melhor coisa da vida. Aqueles foram os dias que sonhei e foram dias de amor. Foram dias perfeitos que eu nem acreditava que existia. Um dia cheguei da universidade, cheguei cedo porque nos deram aula grátis e eu não tinha nada para fazer. Quando cheguei em casa, o que encontrei foi algo realmente traumatizante. Entrei na casa e pensei que não havia ninguém. Subi as escadas e ouvi barulhos no quarto dos meus pais. Era Rodolfo curtindo minha mãe de um jeito selvagem, mas mais que selvagem. Estava louca de raiva e ciúme. Saí de lá batendo a porta, mas piorou porque Rodolfo gritou comigo pelo meu nome e foi atrás de mim na escada sem roupa e com a proteção ainda colocada. É nisso que você acredita? E imediatamente ele me disse: eu te amo. Minha mãe ouviu isso da porta do quarto dela. Ela começou a gritar com ele que se ele tivesse alguma coisa comigo. Eles começaram a brigar e eu entrei. Meu quarto. A briga começou a aumentar de volume. Os gritos da minha mãe eram muito altos e eu não conseguia alcançar. Para entender qual seria o maior aborrecimento dela se um amigo do pai começasse a se relacionar com a filha, ou se o amante a traísse com a própria filha, ou simplesmente a infidelidade dela, não faço ideia. Finalmente o Rodolfo foi embora e eu fiquei cara a cara com a minha mãe. Nenhuma de nós sabia o que dizer, nenhuma tinha justificativa, não havia crime. Porque afinal eu já tinha atingido a maioridade alguns meses antes de conhecer o Rodolfo. Decidimos manter quieto. Essa foi uma decisão mútua cuja palavra afundaria a outra. Qualquer coisa iria acabar com o pai. Decidimos simplesmente não falar sobre isso, mas minha mãe e eu paramos de nos falar. Só conversávamos uma com a outra o que era necessário. E isso foi assim até que um dia minha mãe pegou meu pai saindo de um motel com a secretária dele e lá ela aproveitou para contar tudo, absolutamente tudo sobre o Rodolfo. O que aconteceu depois, guardo para mim, mas saiu na seção policial dos jornais e essa foi a minha história. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificação para que não perca nossas próximas histórias.